Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: por que a medicina cubana tem tanto impacto no mundo? Nas últimas semanas, aqui no Brasil, nós assistimos a uma decisão polêmica e desastrosa provocada pelo novo governo, pelo governo que tomará posse dia 1º de janeiro, de Jair Bolsonaro. Seus discursos e suas promessas contra o programa Mais Médico, contra a presença dos cubanos na saúde pública brasileira, obrigou Cuba a tomar a decisão de se afastar desse programa, de retirar seus médicos, em função das ameaças, das pressões, do desrespeito aos contratos que tinham sido estabelecidos entre o governo cubano, a Organização Pan-Americana de Saúde e os governos brasileiros. Bolsonaro, desde sempre, foi um ativo crítico do programa Mais Médico, sempre foi contrário à presença dos cubanos, sempre foi contrário ao contrato que havia sido estabelecido para a presença dos cubanos no atendimento sanitário à população mais pobre brasileira, sempre destratou os médicos cubanos, sempre incentivou o preconceito e a raiva contra esses médicos, sempre ideologizou a presença desses médicos no Brasil e sempre disse que iria colocar os cubanos para fora caso os médicos cubanos não aceitassem romper com o seu próprio país e firmar com o governo brasileiro, sabe-se lá como, contratos individuais de prestação de serviços. Diante dessas ameaças contra o programa Mais Médicos, contra a participação cubana e contra os contratos que Cuba tinha no programa Mais Médicos, o governo de Havana decidiu por retirar seus médicos. Todos vocês puderam acompanhar essa polêmica que traz consequências desastrosas para a saúde brasileira. Os cubanos chegaram a ter mais de 11 mil médicos no programa brasileiro. Nos últimos meses, esse número já havia caído para 8.500 médicos, mas esses médicos assistiam centenas, milhares de cidades pobres no país, de bairros afastados, regiões nas quais os médicos brasileiros, todos esses oriundos da classe, quase todos oriundos da classe das camadas médias altas e formado numa concepção de saúde nas nossas faculdades de medicina, que os levavam a ficar distantes desses bairros populares, distantes das regiões de pobreza. É sabido que a cultura médica predominante no Brasil, não todos os médicos são assim, evidentemente, mas a cultura médica predominante, ela é voltada ao atendimento das camadas médias, é voltada à prestação de serviço nos hospitais de luxo, é voltada aos centros municipais mais ricos, com maiores condições de infraestrutura. Os médicos brasileiros não são incentivados nem preparados para uma missão social voltada aos mais pobres. E os cubanos cobriam, em grande medida, esse vácuo na saúde pública brasileira com grande sucesso. Pesquisas de opinião mostravam que a população brasileira dava enorme apoio, os usuários dos serviços de saúde prestados pelos médicos cubanos davam enorme apoio àqueles profissionais vindos da ilha caribenha. As taxas de apoio subiram para acima de 80%, e isso acabou levando a um profundo enraizamento da presença dos médicos cubanos no programa Mais Médicos e os transformaram, na verdade, numa espécie de espinha dorsal desse programa que, pela primeira vez, buscou oferecer um serviço de saúde para os mais pobres. A vitória de Jair Bolsonaro e seus ataques contra o programa Mais Médicos, e especificamente contra a participação cubana, como eu já disse, levou a Havana a retirar os médicos cubanos. Para que nós possamos compreender de uma maneira mais ampla, mais histórica essa situação, é que nós resolvemos fazer o programa dessa tarde, explicar um pouco por que Cuba
tem tanta força na área sanitária, por que tem tanto prestígio no mundo e por que os médicos cubanos vieram para o Brasil. Vamos fazer a máquina do tempo girar. Quando ocorreu a Revolução Cubana, em 1959, a situação sanitária de Cuba era dramática. Cuba tinha apenas 12 mil médicos. A esmagadora maioria desses médicos servia em hospitais e clínicas e consultórios privados. Não havia um sistema público de atendimento aos trabalhadores cubanos. Logo depois da Revolução, era tanta riqueza concentrada nesses médicos que metade dessa categoria saiu do país. Faziam parte, essa metade que sai do país, esses 6 mil médicos cubanos que saem do país, faziam parte das elites que haviam ficado muito contrariadas com a Revolução Cubana e não aceitavam a ideia de que a saúde pública viesse a ser, como era prometido pela Revolução e pelos revolucionários, não admitiam a ideia de que a saúde pública viesse a ser um direito de todos e um dever do Estado. Esses médicos não aceitavam ser reenquadrados na saúde pública, na prestação de um serviço universal pelo Estado, e foram-se embora do país. Portanto, ali no ano de 1959, Cuba tinha apenas 6 mil médicos para atender uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Era um percentual de médicos por habitante, por grupo de 10 mil habitantes, conforme é o cálculo da Organização Mundial de Saúde, muito baixo. E a Revolução Cubana resolveu, em várias frentes, transformar a saúde pública numa das alavancas, um dos pilares da Revolução realizada em 1959, sob o comando de Fidel Castro. Para poder atingir esse objetivo de fazer da saúde pública um dos pilares das conquistas revolucionárias, foram adotadas um conjunto de medidas. Eu vou citar as principais. A primeira delas foi aumentar fortemente o investimento do Estado na saúde. Com a economia cubana sendo progressivamente estatizada, com o governo cubano expulsando as empresas estrangeiras, com o governo cubano passando a controlar e a regulamentar a economia da ilha, o poder público pôde ter acesso a fundos maiores, pôde ter acesso aos lucros que os grupos capitalistas embolsavam e, com isso, pôde direcionar recursos para a saúde pública. Para vocês terem uma ideia, hoje Cuba investe 11%, quase 11% do seu produto interno bruto em saúde. A média mundial é de 6,08%. Eu vou repetir, Cuba investe 10,57% do seu PIB em saúde. A média mundial é 6,08%. O Brasil investe 4,32%. Em geral, no mundo e também no Brasil, grande parte desse investimento em saúde não é do Estado. O Estado, por exemplo, no Brasil, responde por metade desse investimento. Outra metade são os gastos das pessoas e os investimentos privados no setor de saúde. Cuba não. É um investimento público. Todo cidadão cubano tem direito à saúde pública e gratuita desde os primeiros anos 60, desde que a Revolução se consolidou. Esse aumento de investimento permitiu a Cuba rapidamente aumentar o número de médicos. Foi a primeira medida prática para ter um programa de saúde pública de alcance largo. Aumentar o número de médicos, formar mais médicos. Cuba progressivamente foi nesse caminho, foi a segunda medida prática. A primeira medida prática, aumentar os investimentos. A segunda medida prática, aumentar a formação de médicos. Para que vocês tenham uma ideia do alcance dessa medida. Em 2014, Cuba já tinha 67,2 médicos para cada 10 mil habitantes. É mais do que qualquer outro país do mundo. 67,2 médicos para cada 10 mil habitantes. Apenas 2 microestados multimilionários ficam na frente de Cuba nesse quesito, médicos por grupo de 10 mil habitantes. Apenas o Catar e Mônaco, estados milionários de população muito pequena, ficam na frente de Cuba nesse quesito. É produto de um programa ampliado de formação de médicos em Cuba. A terceira medida foi de mudar a filosofia da saúde cubana.
Essa mudança filosófica teve como centro a prioridade dos investimentos estatais para a medicina preventiva, revertendo a realidade cubana pré-revolucionária. Como em quase todos os países capitalistas, a medicina preventiva era subestimada, era deixado de lado, porque o que dava dinheiro na saúde, uma saúde controlada por grupos privados, é sempre a medicina curativa, ou seja, a medicina que determina que as pessoas ficam doentes e que devem tomar remédios, porque está nos remédios o lucro da indústria da saúde, os remédios que são produzidos pelos grandes conglomerados, pelos grandes grupos empresariais dessa área. Tradição da medicina privatista do mundo capitalista é essa: tratar o cidadão ou a cidadã quando ele já adoeceu, quando ele já carrega uma doença e, portanto, quando lhe pode ser orientado medicamentos caros ou complexos procedimentos, incluindo procedimentos cirúrgicos, que também vão abastecer as burras dos hospitais privados. Cuba fez uma reversão da filosofia sanitária, estabelecendo que a medicina preventiva deveria ser o pilar da saúde pública. Não atender o cidadão ou a cidadã quando ele já está doente, mas tratar de que esse cidadão e essa cidadã possam ter cuidados com a saúde que os impeça de ter doenças, ou que permita detectar sinais de doença no seu início, que possa cuidar com muito carinho de toda a evolução clínica de cada família, de tal sorte que o cidadão ou a cidadã cubana possam ter cuidados sanitários que alonguem e melhorem sua qualidade de vida, numa ponta, e que na outra ponta não abarrotassem os hospitais públicos de atendimentos de urgência, de atendimentos curativos. A medicina preventiva reduzia e reduz a pressão sobre os hospitais públicos, como é hoje sabido no mundo inteiro. Portanto, Cuba faz também uma mudança filosófica em relação à medicina, dando prioridade à medicina preventiva, particularmente baseado nas experiências dos países socialistas da Europa, especialmente da União Soviética. Cuba dá muita prioridade à chamada medicina da família. O que é a medicina da família? Grupos de médicos localizados no bairro onde vivem as pessoas, que cuidam das famílias de uma determinada localidade, de um determinado bairro, no caso, desde o nascimento dos primeiros filhos, e vai acompanhando a saúde de toda a família durante todo o tempo, de tal sorte que orientações possam ser dadas, uma educação sanitária forte possa ser transmitida e que quaisquer problemas sejam detectados no seu início, não mais quando já se transformaram em doenças graves. Então, essa foi uma terceira medida, mudança filosófica na medicina cubana, em favor da medicina preventiva. Aumento de investimentos, programa de formação de médicos e a mudança filosófica no sentido da medicina preventiva. E um quarto programa, muito importante, que foi o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. Operar recursos públicos nas universidades, nos hospitais e nos institutos, de tal sorte que Cuba pudesse desenvolver remédios, vacinas, que enfrentassem as principais doenças presentes na sociedade cubana e que pudessem também atender a cidadãos de outros países. Cuba passou a investir no desenvolvimento de remédios e vacinas e criou, ao longo do tempo, uma importante indústria da saúde, com alto grau de desenvolvimento técnico-científico. Os dados da saúde cubana são reveladores dessa situação. Cuba tem uma mortalidade infantil abaixo de 5 por 1.000 habitantes. É uma das mais baixas do mundo. É a mais baixa de todas as Américas, incluindo os Estados Unidos. Cuba tem vários outros indicadores de saúde pública que a colocam no grupo dos 10 ou 20 países de melhores itens na saúde pública, ainda que Cuba seja um país pobre. Cuba, como eu disse, expandiu muito o número dos seus médicos. Em 2009, Cuba chegou a ter 34.261 médicos registrados.
atingindo aquele patamar de quase 70 médicos por grupo de 10 mil habitantes. Isso criou um superávit de médicos em Cuba, por ela se colocar muito acima da média mundial no item médicos por grupo de 10 mil habitantes. Esse foi um fator que permitiu a Cuba, depois de consolidado um programa de saúde pública dentro do país, permitiu a Cuba aumentar a oferta de serviços públicos de saúde fora de Cuba. Além dos indicadores de saúde extremamente positivos, Cuba teve avanços também no desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. Cuba desenvolveu a vacina contra a meningite B. Cuba desenvolveu uma série de remédios e procedimentos de repercussão mundial em relação à hepatite B, em relação ao pé diabético, em relação ao vitiligo, em relação à psoríase. Cuba é um dos grandes centros mundiais, um dos principais centros mundiais do tratamento do vitiligo e da psoríase. Mais recentemente, Cuba desenvolveu uma revolucionária vacina contra o câncer de pulmão, que já passou a ser adquirida pelos países capitalistas mais desenvolvidos, como a Inglaterra, e os Estados Unidos, apesar do bloqueio. Mais recentemente, uma empresa americana, depois do reatamento das relações diplomáticas dos Estados Unidos com Cuba, uma empresa americana propôs uma joint venture, um acordo com uma empresa pública cubana para desenvolver em escala comercial essa vacina contra o câncer de pulmão. Cuba também foi o primeiro país do mundo, para voltarmos às realizações da saúde cubana, foi o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão materno-infantil do HIV, o vírus da AIDS. Cuba conseguiu, portanto, através dessas medidas que a Revolução Cubana tomou, ter uma saúde pública que, além de gratuita, é de enorme eficácia. Eficácia essa que é revelada exatamente por esses indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna, expectativa de vida e assim por diante. Cuba está no topo das nações do mundo em todos esses indicadores, embora seja um país pobre, embora seja um país submetido a um longevo bloqueio, longevo e terrível bloqueio por parte dos Estados Unidos. Desde o início da construção da saúde pública cubana, Fidel Castro a concebeu como um instrumento de solidariedade entre os povos. Em 1960, já em 1960, pouco mais de um ano depois de vitoriosa Revolução, Cuba mandou sua primeira brigada médica para o exterior, para o Chile, por conta de um terremoto. Fidel Castro chamava os médicos cubanos, passou a chamar os médicos cubanos do exército dos jalecos brancos, ou seja, os médicos cubanos formados pela Revolução Cubana deveriam ter uma forte missão internacionalista para ajudar os povos cujos sistemas de saúde pública fossem mais precários ou que estivessem enfrentando situações dramáticas. É reconhecido pelo mundo inteiro o papel que Cuba teve na Libéria, em Serra Leoa e na Guiné no combate ao ébola, enviando gratuitamente equipes de médicos e enfermeiros e estabelecendo praticamente a coordenação na mão desses profissionais cubanos de todo o programa de combate ao ébola nesses países africanos, com enorme repercussão mundial. Desde 1960, quando Cuba mandou essa primeira brigada médica ao Chile, por conta do terremoto, como eu já me referi, Cuba já enviou mais de 300 mil médicos ao exterior. Neste momento, Cuba tem 50 mil médicos em 67 nações. O Brasil era uma delas. Não era a única delas, era uma delas. Praticamente um terço dos países do mundo, incluindo países desenvolvidos, no centro do capitalismo, na Europa, tem médicos cubanos. Mais de 50 mil médicos em 67 países nesse momento. Parte desses países é atendido pelo governo cubano gratuitamente. São os países da África, são os países mais pobres, que não têm como pagar um serviço dessa qualidade e tampouco possuem condições de construir um sistema de saúde pública a curto prazo de forma adequada. Cuba presta esses serviços a vários países muito pobres de forma absolutamente gratuita, financiando esses programas com os seus próprios
recursos. Com outros países, não. Cuba tem programas contratados, ela recebe por esses serviços. Ela recebe por esses serviços através dos mais distintos tipos de contratos. No caso do Brasil, era a Organização Pan-Americana de Saúde que contratava os médicos cubanos e que tinha um contrato com o governo brasileiro para fornecer esses médicos. Em outros países, por exemplo, na Venezuela, Cuba fornece médicos em troca de petróleo e assim por diante. São distintos tipos de contratos que permitem a remuneração da cooperação de Cuba na área de saúde. Tão forte é esse programa que ele se transformou na maior rubrica de exportação cubana. Cuba exporta serviços médicos. É o principal item da sua pauta de exportação. Em 2014, segundo estatísticas oficiais, Cuba recebeu, por conta dessa rubrica, teria recebido, por conta dessa rubrica, mais de 8 bilhões de dólares. É um serviço legítimo, é muito melhor um país muito mais ético, um país que exporta médicos para o mundo do que um país que exporta armas, não é mesmo? Os Estados Unidos, por exemplo, têm como um dos seus grandes itens de exportação armas. Outros países têm como item de exportação produtos que fazem mal à saúde. Cuba exporta serviços médicos de qualidade, introduzindo nos países para os quais é exportado esse serviço esse conceito da medicina preventiva, que revolucionou a saúde cubana e que revolucionou a saúde em vários países do mundo. O conceito da medicina preventiva dentro do sistema público e gratuito de saúde. Para Cuba não é fácil desenvolver esse programa, porque o bloqueio americano também afeta a saúde cubana. O bloqueio americano impede os cubanos de comprarem remédios, impede os cubanos de comprarem equipamentos, impede os cubanos de comprarem qualquer tipo de instrumento ou insumo que seja fabricado dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos especificamente têm leis para impedir a exportação de peças, serviços, matérias-primas na área de saúde, porque quer enfraquecer a saúde pública cubana. Porque tem consciência de que a exportação de serviços públicos na área de saúde por parte de Cuba é uma das fortalezas ideológicas de Cuba. É como Cuba mostra ao mundo qual é a natureza do seu projeto de sociedade. É como Cuba faz no mundo a disputa ideológica sobre modelos de sociedade. A ideia de saúde pública e gratuita, a ideia de solidariedade, a ideia de compaixão, a ideia de empatia com os povos, a ideia de dedicação. Tudo isso é fato que reforça as ideias cubanas sobre como a sociedade deve se organizar. E os Estados Unidos não aceitam que Cuba se fortaleça nessa área e, portanto, o bloqueio econômico é muito rigoroso na área de saúde. Um pouco menos hoje do que antigamente, mas continua a ser muito rigoroso, a não ser quando os interesses capitalistas mais diretos de grupos norte-americanos se faz sentir. Por isso mesmo, há determinadas licenças hoje que permitem que o capital americano invista aqui ou acolá na saúde pública cubana, como o caso que eu já me referi sobre a empresa que vai explorar comercialmente a vacina contra o câncer do pulmão. O bloqueio é tão poderoso contra a saúde cubana que o governo americano, há vários anos, criou um programa chamado Cuban Medical Professional Parole. O que é esse programa? Ele cria incentivos especiais em vistos e recursos financeiros para os médicos cubanos que desertarem, os médicos cubanos que abandonarem a cooperação de Cuba com a saúde de outros países e chegarem nos Estados Unidos. Os médicos cubanos que abandonarem os programas internacionais de saúde, eles têm direito a visto imediato, têm regalias financeiras, têm apoio para moradia, têm apoio para reinserção profissional. Os Estados Unidos trata de esvaziar os programas de saúde pública cubanos, os serviços que Cuba presta no exterior. E vários países, quando contratam os serviços cubanos, muitas vezes tentam fazer o mesmo, sabotando o próprio contrato. É o caso do governo Temer, e mais ainda seria o caso do governo Bolsonaro no Brasil. O que eles queriam fazer? Cuba manteria esse contrato, o programa de atendimento à saúde, enquanto que o governo criaria um monte de manobras para sabotar a presença cubana, oferecendo a possibilidade dos médicos cubanos receberem integralmente o salário, o pagamento que é feito por cada médico cubano aqui no Brasil, estabelecendo
criando outras atrações, outros benefícios que pudessem tirar os médicos cubanos do programa com o governo de Cuba, fazendo com que esses médicos cubanos se asilassem aqui no Brasil. Cuba, em relação a esses programas de atendimento internacional, adota um critério que em toda a comunidade internacional é reconhecido como perfeitamente justo. Cuba envia os médicos. Uma parte do que Cuba recebe por cada médico que vai por 2 ou 3 anos trabalhar no exterior, uma parte desse recebimento se transforma no salário para o médico que está no país com o qual foi firmado esse programa, de 30% a 50% do recebimento fica com o médico na forma de salário. Esse médico que está prestando serviço no exterior continua a receber seu salário em Cuba, mas de 30% a 50% do pagamento devido a cada médico é transformado em salário no país onde esse médico está instalado. O outro pedaço, que é um pedaço que gira entre 50% e 70%, vai para o governo cubano. Esses recursos que o governo cubano recebe por cada médico que envia ao exterior são os recursos com os quais Cuba mantém suas universidades que formam médicos, custeia o programa nos países que não podem pagar por esses programas, desenvolve sua indústria farmacêutica, reequipa seus hospitais, mantém, portanto, funcionando o conjunto da saúde pública cubana, dentro e fora do país. Mais do que isso, há uma questão ética envolvida. Os médicos cubanos que trabalham no exterior não conseguiram se formar por conta própria, não conseguiram se formar apenas por sua competência pessoal, não conseguiram estabelecer esse contrato apenas por seu desempenho profissional. Eles são filhos da Revolução Cubana. Só puderam ser médicos porque a Revolução Cubana criou universidades públicas e criou um setor poderoso de saúde pública. Só podem estar nesses programas em outros países porque o governo cubano criou a cooperação internacional em saúde no qual esses médicos estão inseridos. Portanto, nada mais justo que uma parte da renda gerada por esses médicos fique com o Estado cubano para que outros médicos possam ser formados e para que o sistema público de saúde cubano possa ser sustentado e desenvolvido. Esse é um imperativo que a esmagadora maioria dos médicos cubanos que prestam serviço nesses 67 países aceita. Uma pequeníssima parte, mais gananciosa, mais desejosa de ter os recursos financeiros para si, sem compreender como é que se transformaram em médicos, sem entender ou contrariados com a lógica da Revolução, uma pequeníssima parte pode chegar a desertar. Mas o grosso dos médicos aceita com galhardia, com alegria, com empenho, com vontade, os princípios desses programas sanitários desenvolvidos por Cuba na cooperação internacional. Cuba mantém esses serviços internacionais, ainda que tenha que enfrentar situações como a que enfrenta com Bolsonaro ou com o bloqueio norte-americano. Cuba manteve e desenvolveu esse tipo de programa de solidariedade internacional em saúde pública, mesmo depois do colapso da União Soviética. Mesmo quando o seu sistema de saúde passou a enfrentar dificuldades sérias, especialmente no que diz respeito à manutenção dos hospitais, ao acesso a medicamentos, ao acesso a equipamentos. Depois do fim da União Soviética, Cuba perdeu seu principal fornecedor de equipamentos, remédios e outras tecnologias na área médico-hospitalar. Cuba teve que se virar por conta própria. Não havia de quem adquirir esses serviços por vários anos. O bloqueio americano impedia Cuba de comprar esses serviços e essa manutenção dos Estados Unidos. Cuba teve efetivamente problemas na saúde pública provocada pela continuidade do bloqueio e pelo fim da União Soviética. Demoraram-se vários anos até que Cuba pudesse começar a enfrentar esses problemas, que nos anos 90 foram bastante graves. O programa de cooperação internacional ajuda a Cuba a reequipar seus hospitais, a reciclar sua medicina. Portanto, há uma integração entre a cooperação internacional e o desenvolvimento da saúde pública cubana,
e entre a saúde pública cubana e a solidariedade internacional em termos sanitários, na área sanitária. Essas são as razões pelas quais a medicina cubana tem tanto impacto e prestígio. São, antes de tudo, razões internas, os feitos da revolução na área de saúde, as conquistas da revolução na área de saúde a partir da construção de um sistema público de saúde inteiramente estatal e gratuito. Cuba foi tão longe nessas conquistas que pôde desenvolver como um dos seus principais itens de exportação esses programas de cooperação internacional e também a indústria do turismo médico. Muitos estrangeiros vão a Cuba se tratar, desenvolvendo uma verdadeira indústria do turismo ligada à medicina. Cuba fez da saúde, não da doença, um instrumento de desenvolvimento econômico e de uma cultura de solidariedade que provoca conflitos com a cultura privatista dos Estados Unidos e dos demais países capitalistas do planeta. Encerro aqui minha exposição. Antes de terminarmos o programa, 2 recados importantes. O primeiro deles, não deixe de fazer uma assinatura de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir às transmissões ao vivo dos nossos programas, bem como assistir edições anteriores do 20 Minutos e dos demais programas da TV Opera Mundi. Essa plataforma, o YouTube, é muito mais amigável para vídeos, para comentários, inclusive para cooperação financeira com a Opera Mundi através do Superchat. Segundo recado, peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam, e com isso nós temos os recursos para manter e ampliar um jornalismo de qualidade, progressista, para travarmos a batalha cotidiana de ideias e informações contra a mídia de direita, contra a imprensa monopolista. Essa assinatura solidária pode ser feita no seguinte endereço: www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Ali você vai encontrar as instruções para fazer a assinatura solidária. Um pequeno valor, que para nós é muita coisa, porque nos ajuda a manter um jornalismo de combate num momento tão grave, tão dramático na história do nosso país. Termino aqui o programa dessa terça-feira. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com 20 Minutos Atualidade. Até lá e um grande abraço.